Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um projeto bem interessante. Como pegar um sistema de alertas simples, aquele que só diz sim ou não, e transformar ele num classificador inteligente, que usa pontuação. Pensa nisso como construir o nosso próprio mini-CIEM, sabe? Uma ferramenta que toma decisões mais espertas em vez de só pitar para tudo. Vamos lá? Imagina só essa situação. Um funcionário faz o login às 3 da manhã, de um país totalmente novo. E aí? É um ataque acontecendo agora ou é só um administrador de sistemas super dedicado virando à noite para resolver um pepino? Um alerta binário simples não consegue resolver essa dúvida. Fica impossível saber. E é exatamente por isso que a gente precisa ir além dos alertas simplistas. Em segurança da informação é muito raro um único evento ser a prova de um crime, sabe? O contexto é tudo. Um dado solto, isolado, quase nunca conta a história inteira. Olha só essas pistas, por exemplo. Um login vindo de um IP externo? Pode ser só alguém trabalhando de casa. O uso de uma conta root. Talvez seja uma manutenção de rotina, super necessária. E um login fora do horário comercial. Pode ser alguém de plantão. Cada uma dessas coisas, sozinha, é perfeitamente normal. Ah, mas e quando tudo isso acontece ao mesmo tempo? Aí a história muda de figura, né? É a combinação dessas pistas que começa a pintar um quadro de risco bem mais sério. O verdadeiro poder está em conseguir conectar esses pontos. Tá, mas como a gente conecta esses pontos de um jeito lógico, organizado? É aí que entra o nosso modelo de pontuação. A ideia aqui é bem direta: quantificar o risco. A gente combina os fatores para chegar numa conclusão que faça mais sentido. Vamos ver como esse projeto funciona. O que a gente está montando aqui é o que se chama de modelo de pontuação acumulativa. É um nome chique para uma ideia simples. A gente dá pontos para vários fatores de risco. No final, a soma total desses pontos é que vai dizer qual a classificação daquele evento. A gente transforma aquela ambiguidade toda numa métrica bem clara. Beleza? Vamos para o passo 1, distribuir os pontos. Dá uma olhada em como cada fator tem um peso diferente. Um IP externo e um usuário root somam 2 pontos cada. Agora, um privilégio de nível 10 ou maior, isso já é mais arriscado, então vale 3 pontos. É aqui que a nossa lógica de risco começa a tomar forma. E depois de somar todos os pontos, o que acontece? A gente vai para o passo 2, classificar o resultado. Se a pontuação der de 0 a 3, o risco é baixo. De 4 a 6, médio. Agora, se der 7 ou mais, aí sim é um alerta de risco alto. Isso transforma um número solto em uma ação, em algo que a gente pode usar. Ok, a gente já tem o projeto na mão. Agora vamos ver como isso funciona na prática, na nossa próxima sessão, montando a lógica. A lógica por trás desse motor todo pode ser quebrada em 5 passos bem diretos, bem fáceis de entender. A estrutura mental é essa aqui. Tudo começa no passo 1, zerando a pontuação e criando uma listinha para anotar os motivos. No passo 2, a gente avalia cada uma das condições. Se a condição for verdadeira, tipo o IP é externo, a gente vai para o passo 3 e soma os pontos. Depois de checar tudo, o passo 4 classifica o total. E, o mais importante de tudo, no passo 5, a gente mostra não só o resultado, mas aquela lista de motivos que levaram até ele. E esse último passo, o de mostrar os motivos, leva a gente para um ponto que é fundamental: o poder do porquê. Como a gente vai ver, no ambiente profissional de verdade, só dizer risco alto nunca é o suficiente. É preciso explicar o porquê daquela decisão. Olha só a diferença ditante nesse slide. Na esquerda, um resultado totalmente opaco. Resultado, risco alto. E daí? Não ajuda em nada. Agora, olha o da direita, o resultado profissional. Ele não só diz risco alto, mas detalha exatamente o porquê, com as pontuações. Isso gera confiança e permite uma análise muito mais rápida e eficaz. E por que essa tal de explicabilidade é tão crucial? Pensa só, para os analistas do SOC, o Centro de Operações de Segurança, isso é vital. Para passar numa auditoria, para ter uma resposta a incidentes que funcione e, claro, para defender uma decisão para a diretoria. Sem o porquê, uma decisão é só uma opinião aleatória. Agora, vamos mudar um pouco o nosso foco. Construir o modelo é só a primeira parte. O próximo passo, o passo de mestre, é aprender a pensar como um engenheiro. Ou seja, testar os limites do modelo e, principalmente, aprender a calibrar o risco. Pensa nesse dilema. E se rolar um falso positivo? A pontuação está lá no teto, risco altíssimo, mas pode ser um administrador fazendo um trabalho legítimo e talvez até urgente. E aí? A automação deveria bloquear o usuário na hora ou só levantar uma bandeirinha e chamar um humano para dar uma olhada? Essa é uma decisão de engenharia de risco. Então, o ponto principal é este aqui. O objetivo não é só construir um modelo, mas sim aprender a calibrar o risco.
A verdadeira habilidade não é só escrever o código, mas saber ajustar, refinar, com base no que acontece no mundo real. Agora, vamos fazer uma pequena simulação. O sistema foi para o ar. Está funcionando. Só que, depois de uma semana, olhando os dados, a gente descobre que 80% de todos os alertas que o sistema gerou foram classificados como médio. O problema é que os analistas continuam sobrecarregados. O volume de alertas não diminuiu de verdade, só mudou de nome. Qual seria a resposta de engenharia mais madura para essa situação? Bom, a gente tem algumas opções. Opção A, sair aumentando o peso de alguns fatores meio na sorte. Opção B, só ajustar os limites de pontuação, tipo o que é baixo, médio e alto. Ou opção C, criar regras novas mais inteligentes, como levar em conta o histórico de atividade daquele usuário específico. A resposta mais completa, a mais madura, é uma combinação. Começa com a opção C, adicionar mais contexto, como o histórico do usuário. Isso ajuda o sistema a entender o que é normal para cada pessoa. Isso, combinado com um ajuste fino dos pesos e dos limites, é o que realmente vai diminuir o ruído. É aqui que a gente sai de ser um mero executor de regras e se torna um verdadeiro engenheiro de detecção. E tudo isso nos deixa com uma última pergunta para reflexão: como a gente decide o que automatizar, tipo um bloqueio imediato, e o que a gente só aumenta? Ou seja, a tecnologia aponta o problema e o humano analisa. Não tem resposta fácil para isso. Mas encontrar esse equilíbrio, essa é a arte e a ciência por trás de construir sistemas de segurança que são realmente inteligentes.